Bom, Batista, inicialmente a gente vai falar da Copinha, até porque o Guarani ontem foi eliminado, mas o Guarani fez uma grande campanha na competição. O técnico Jairo Blumer vai bater um papo com a gente, porque vem fazendo um trabalho importante, até porque a gente sabe, a base pode fornecer muitos jogadores para o time profissional. E a gente espera que nesse ano o time profissional possa utilizar bem mais jogadores da base do que no ano passado. O Jairo Blumer está com a gente. Ô Jairo, primeiro eu gostaria que você falasse a respeito da campanha do Guarani na Copinha. A gente sabe, né, ficou um gosto de quero mais, do torcedor, de vocês também, de avançarem, até porque, até particularmente para mim, o time do Guarani individualmente é melhor do que o time do 15 de Jaú, mas o Guarani teve várias chances ontem e não conseguiu colocar a bola para dentro. Qual que é o saldo que você tira dessa Copinha, onde o Guarani apresentou bons jogos durante a competição? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Breno, um abraço, Batista, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Tenho certeza que eu acho que o saldo é bem positivo, né? Você mesmo disse, uma competição muito dura, muito complicada para a gente se jogar. Porém, acredito que a equipe encarou bem, né? Desde o início a gente começou a competição um pouco... começamos mal, né? Acabamos perdendo a primeira partida para o Atlético. Depois a equipe voltou a ganhar 2 partidas seguidas, classificando. E já cruzando aí com um dos grandes campeões da Copa São Paulo, que foi o Corinthians, né? E acredito ali que a gente teve o ápice da competição, conseguimos ganhar e ganhar bem, né? Uma equipe coesa, uma equipe que dominou o Corinthians boa parte do primeiro tempo, uma parte do segundo, depois acabou sofrendo pressão no final, que é até natural. E ontem acabamos nos despedindo da Copa São Paulo, como você mesmo disse, com um gostinho amargo, né? Então, a Copa São Paulo tem algumas diferenças, e é bom citar aqui, né? O 15 já é uma equipe bem experiente, né? Eram 7 atletas aí de último ano, isso faz bastante diferença, atletas acostumados a jogar a Série 3 de Campeonato Paulista, atletas que já vêm há um tempo jogando junto, né? Uma equipe que sabia muito bem o que queria na partida, e nós também, não foi novidade enfrentá-los da forma como enfrentamos, nós sabíamos que teríamos algumas dificuldades desse sentido, né? É bom a gente lembrar, a equipe do Guarani é uma equipe extremamente jovem, uma equipe formada praticamente de atletas de primeiro e segundo ano. E nós sabíamos que seria difícil, mas acabamos tomamos um gol, corremos atrás do jogo inteiro, o campo também nos atrapalhou bastante, né? Tivemos gol impedido, hoje também vi alguns lances, acabei vendo também que a gente teve um pênalti a favor que o juiz acabou não dando. Mas enfim, creio eu que no seu comentário inicial que você foi muito feliz, a gente poderia ter superado o Quinjaú mesmo com essas dificuldades e mesmo dessa forma, aproveitando melhores oportunidades, não dando tanto espaço ao Quinjaú. Mas a Copa São Paulo é assim, às vezes ela acaba sendo ingrata e a gente acaba sendo eliminado, mas que não apaga aí a boa campanha que a gente fez. Bom, estamos conversando com o técnico Jairo Blumer, do time Sub-20 do Guarani. Se tem uma coisa hoje que a gente pode elogiar, não dá para elogiar, infelizmente, o profissional, mas a base dá para elogiar bastante desde o ano passado, porque o Sub-17 foi muito bem e o Sub-20 foi melhor ainda, tanto no Campeonato Paulista da categoria e agora na Copinha. Aliás, Jairo, o que eu posso dizer, eu vi e gostaria que você tocasse nesse assunto também, eu assisti jogos tanto do Campeonato Paulista do ano passado quanto esses jogos da Copinha. Eu vejo um Guarani muito bem organizado por você. Eu digo jogadores dentro de campo. Parece que os jogadores da base do Sub-20 do Guarani têm uma consciência tática muito maior e parece que eles são mais experientes do que os jogadores do profissional, que não tem um padrão de jogo e uma consciência tática como você colocou, porque os jogadores atuaram nessas partidas da Copinha do ano passado muito compactados. Eu vi um time compactado e os torcedores, a gente mede a febre nas redes sociais, também gostaram bastante e elogiaram.
Agora eu queria que você falasse o seguinte, eu não quero te colocar numa enrascada, mas desses seus jogadores, você acredita que dá para serem aproveitados, muitos deles já no profissional, que eles já estão prontos para jogar no profissional? Eu até cito exemplo, o Kevin, né, que para mim deveria ser até titular do profissional. O Guarani hoje não tem um camisa 8. O camisa 8 da base é o Lucas Martins, que inclusive foi o capitão ontem, né, e vinha sendo o capitão. E para mim também deveria ter mais oportunidades, assim como o Matheus Polva, como o Ian. Como que você vê esses jogadores para serem utilizados já no profissional, Jairo? Olha, Bueno, primeiro eu agradeço das palavras, né, com relação a uma equipe organizada, uma equipe que a gente vem fazendo com que ela faça esse tipo de jogo já há algum tempo, né? Isso é fruto de consistência no trabalho, de sequência do trabalho, né? E só com o tempo que a gente consegue implementando algumas coisas. E você foi muito feliz quando você disse que isso já vem um tempo acontecendo, e conforme esse tempo vai passando, a gente tem menos trabalho em poder colocar uma situação nova, porque muito rapidamente eles acabam pegando e a gente acaba tendo mais vertentes, né, tanto ofensivo quanto defensivo. Isso facilita muito o trabalho. Isso é fruto de sequência de trabalho, de um tempo já juntos, né? Eles conhecem a maneira como eu penso futebol, eu conheço muito boa parte deles, as características individuais de cada um, e a gente procura montar em cima disso, em cima das características que a gente tem, né? E nós conseguimos sim aí fazer um bom time, time coeso, um time bem compacto, né? É claro que se você me perguntar, nós temos várias vertentes para ser melhorado. Eu acredito que esse time, se a gente tivesse um pouquinho mais ali de algumas outras peças, a gente poderia ter ido um pouquinho mais além. Mas, como você disse, a gente tem que dar sequência no trabalho, que vem sendo bem feito. E só falando a respeito com relação aos garotos que você acabou citando alguns nomes, e se você me perguntou se esses atletas têm condição de estar no profissional do Guarani. Eu acredito que sim. Né? A gente trabalha, na verdade, no Sub-20 para... A primeira opção é colocá-los em melhor situação possível para estar no profissional. É claro que quando a gente fala que o atleta está pronto, é um pouco prematuro da minha parte, porque um atleta Sub-20 ele nunca vai estar pronto, 100% pronto para poder estar resolver um problema do profissional. Mas eles têm que estar num bom nível para que quando eles inseridos no contexto que lá em cima é colocado, eles possam ajudar o treinador e com a ajuda dos companheiros mais experientes, conseguir deslanchar e conseguir desenvolver um bom futebol. Assim como você falou do Kevin, do Lucas Martins, né? O próprio Rian, Matheus Póvoa, são alguns dos atletas. Eu não posso deixar de citar aqui Vitinho, lateral esquerdo, William, volante. São atletas que fizeram boa copinha, que fizeram um bom ano pelo Sub-20 e, consequentemente, estão dando sequência. Eu acho que com o tempo e com sequência, esses atletas com certeza pode dar frutos ao Guarani. Estamos conversando com o técnico Jairo Blumer, técnico do Sub-20 do Guarani. Antes de eu passar para o Batista e para o CH, eu só tenho mais uma pergunta da minha parte. É até uma curiosidade. O Guarani recentemente revelou treinadores importantes para o futebol brasileiro que eram da casa, né? Humberto Louser e o próprio Thiago Carpini, e que estão fazendo sucesso no futebol brasileiro, inclusive com acessos por aí. Eu gostaria de saber de você quais são as suas pretensões, Jairo. Você pretende, num futuro muito próximo, ter oportunidades no futebol profissional ou você pretende continuar trabalhando com a base? Olha, Breno, uma pergunta importante, né? Eu já acabei, eu respondi essa pergunta aí da outra vez que a gente pôde se falar na rádio. Olha, o natural de qualquer treinador é se preparar para o futebol profissional, né? Eu não tenho tantas pretensões de ficar tanto tempo assim na base, mas acredito que esse tempo de base e o tempo que ainda tenho é muito importante para a formação de qualquer treinador, e eu não sou diferente. Esse tempo foi bastante importante para a gente poder entender bem, estar dentro do controle, saber como é que funciona, e para mim foi de suma importância, né? Eu venho completando quase 3 anos nas categorias de base do Guarani, 8 meses no Sub-17 e 2 anos e pouquinho no Sub-20, e vou tornar a repetir, um período muito valioso para mim, onde eu valorizo bastante essa oportunidade,
de poder estar à frente do Sub-20 e desenvolver um trabalho sólido, um trabalho que é bem visto. Isso a gente fica contente em saber e que a gente possa melhorar cada dia e, como você mesmo disse, se preparando, porque lá na frente eu tenho certeza que vai ser o natural aí quando as oportunidades aparecerem. Nós estamos preparados para poder fazer um bom trabalho também no profissional. Bom, ao vivo com a gente, Batista, técnico Jairo Blumer, do time Sub-20 do Guarani. Ô Jairo, um abraço para você. Não tenho nenhuma pergunta, mas só para pontuar, eu vi o gol que o 15 de Jaú fez para mim, o jogador estava impedido. Portanto, o Guarani foi prejudicado nesse jogo de ontem lá no Zezinho Magalhães. Mas dar os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Gosto muito, você tem muita capacidade e vou ficar na expectativa de quando você tiver pronto, né? Para mim você está pronto, mas talvez você entenda que não é o momento de assumir o time principal do Guarani. Mas eu vou ficar na expectativa de que isso possa acontecer o mais breve possível. Um abraço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Batista, é um prazer poder estar falando contigo novamente. Agradeço as palavras, né? Já de um longo tempo que a gente vem falando sobre futebol, isso é importante. Só um comentário aí, Batista, com relação ao jogo de ontem, né? O gol deles, para a gente poder ser mais assertivo, até onde eu tenho as informações, o gol deles parecia estar impedido, mas não estava em condição legal. O nosso gol, sim, também estava em condição legal, e aí com uma situação bem mais ampla para o Bandeira acabar vendo. E depois, no finalzinho da partida, nós tivemos uma penalidade também que na hora eu nem vi, mas que depois ficou muito claro, né? E culminou aí num resultado negativo. Mas isso não tira o mérito do 15 Jaú. Acho que no final da partida foi uma das coisas que eu falei no vestiário. Para a gente poder aprender a ganhar, a primeira coisa é saber perder. E eu acredito que nós não tivemos no melhor nosso ontem para que a gente pudesse sair com resultado positivo, que era a classificação para as oitavas de final. Mas o futebol nos ensina, a gente tem que tirar a lição disso e dar continuidade no trabalho. Muito bem, está aí, portanto, Jairo Blumer falando conosco, técnico que comandou o time do Guarani na Copinha. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças